Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho no qual Jesus chama os 12 apóstolos. O que é que nós podemos refletir a respeito desse evangelho que parece um evento perdido lá no passado, né? Ou seja, uma curiosidade histórica, uma crônica de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus escolheu 12 apóstolos e pronto, acabou. Tem nada a ver conosco. Mas na realidade tem tudo a ver. Se nós colocarmos esse evangelho no seu contexto, nós vamos nos recordar que o evangelho de ontem falava exatamente do contrário, ou seja, falava das ovelhas sem pastor, né? E então São Mateus conclui o capítulo número 9, dizendo que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, logo em seguida, depois de dizer, né, desta necessidade das ovelhas perdidas, né, como ovelhas sem pastor, Jesus escolhe os seus pastores, os 12 apóstolos. E ali, né, ele diz a esses apóstolos: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que isso significa? Veja, Deus, no Antigo Testamento, ele preparou um povo bem disposto para que aquele povo fosse o fundamento da igreja que viria. Era o povo de Israel. O que acontece é que, com o passar do tempo, os dirigentes do povo eleito, que deveriam ser aqueles que cuidavam, né, do povo, foram exatamente aqueles que foram conduzindo o povo para maus caminhos, para o caminho da idolatria, para o caminho das perversões, de alianças com povos estrangeiros e, portanto, a entrada de deuses estranhos dentro, né, da cultura de Israel, a idolatria, a traição da aliança com Deus. Então, assim foi. Assim foi com os reis, assim foi com os sacerdotes. E então, Deus começou a suscitar profetas para que esses profetas acordassem o povo. Sim, porque, infelizmente, a maior parte do povo de Deus estava seduzida por estes dirigentes idólatras, que escolheram outros deuses, que traíram Deus, e, portanto, a maior parte do povo estava sendo dilacerada pelo lobo, pelos demônios, ou seja, sendo levada para caminhos longe de Deus. Então, no Antigo Testamento ainda, Deus manda os profetas para que o pequeno rebanho, ou seja, uma porção eleita do povo do Antigo Testamento, ainda estivesse lá preparada e aguardando, não é, a vinda do Salvador, que era Jesus. Agora que Jesus está pregando o Evangelho e está verdadeiramente despertando este povo, esse pequeno rebanho que aguardou durante séculos a salvação, Jesus quer reformar o povo de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento foi constituído pelos 12 filhos de Jacó. Agora, Jesus escolhe outros 12. Mas esses 12 já não são escolhidos mais como filhos de uma descendência de sangue, mas como filhos de uma descendência da fé. Os 12 apóstolos são aqueles que irão reformar o povo de Deus, num novo povo de Deus. E assim, pegar aquele pequeno rebanho, o resto de Israel que ficou fiel a Deus e, a partir daí, iniciar a semente da igreja. É por isso que Jesus, nesse evangelho, diz que os apóstolos devem ir primeiro ao povo de Israel. E só depois que ele sobe aos céus é que os apóstolos irão pelo mundo inteiro. Esse mesmo evangelho de São Mateus, que aqui no capítulo 10 diz não ir para os povos pagãos,
esse capítulo, esse Evangelho de São Mateus, no seu último capítulo, 28, Jesus, as últimas palavras dele, diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Porque agora, o pequeno rebanho de Israel, que foi despertado pela pregação apostólica, pode ser o reinício, o início do novo povo de Deus, e com a graça de Deus, com o apostolado, com a missionariedade destes 12 apóstolos, eu e você hoje estamos aqui, crendo em Jesus. Então, nós temos que crer verdadeiramente que em Jesus nós temos o nosso pastor, aquele que cuida de nós, que quer o nosso bem e que, através dos seus auxiliares, ou seja, dos apóstolos e os sucessores dos apóstolos, nós estamos vivendo uma batalha. A batalha para permanecermos fiéis, onde Deus é Deus, onde nós não vamos cair nas redes do demônio para fazer de criaturas, Deus no lugar de Deus. Isso arrebenta com a nossa vida. A idolatria, o pecado de colocar deuses no lugar do Deus verdadeiro, acaba conosco, nos destrói. Nós terminamos em um estado lastimável. Então, vamos lá. Vamos como ovelhas fiéis, nós que somos escolhidos por Deus para fazer parte do seu novo povo, o novo povo de Deus, a Santa Igreja Católica, nós vamos ouvir a voz destes sagrados pastores. Não vamos ouvir as mentiras do diabo. O diabo quer pegar a nossa fé e transformá-la, adaptá-la, sei lá de que jeitos, de tal forma que o Evangelho fique mais fácil. Mas, no fundo, nós sabemos que isso é uma apostasia. Assim como maus dirigentes no Antigo Testamento conduziam o povo para as facilidades da idolatria, dos conchavos com os povos pagãos, assim também nós temos maus exemplos na igreja atual que querem conduzir o povo de Deus para um conchavo com um mundo que vive a cultura da morte, vive a cultura do egoísmo, a cultura do pecado. É necessário que nós rezemos pedindo a Deus bons e fiéis pastores. Nosso Senhor disse: pedi, pois, ao Senhor da messe. Assim como a oração de Cristo deu à igreja de presente esses 12 santos pastores que eram os 12 apóstolos, assim também nossa oração dê à igreja os santos pastores dos quais ela tão urgentemente necessita, para que o rebanho não seja dilacerado pelos lobos vorazes que nos levam para longe da doutrina dos apóstolos. Vamos então com coragem, sabendo que, mesmo se somos poucos, mesmo se nós somos o restinho de Israel, a verdadeira Igreja de Cristo é aquela que permanece fiel à doutrina dos santos 12 apóstolos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.